Muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk. Dessa vez a gente está presencial, né, Rodolfo? É isso aí. Muito bem. Primeiro, agradecer ao Rodolfo pelo convite, por ter aceito o convite, por ter convidado a gente a fazer aqui na Omnibis. A gente está aqui no escritório da Omnibis, na Avenida Paulista. Muito obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço, obrigado Ale, de novo, parabéns aqui agora na frente das câmeras pelo projeto do Travel Tech Hub. Obrigado. É muito legal ter uma iniciativa dessa para um mercado que precisa tanto de mais tendências e insumos de tecnologia. Obrigado, Rodolfo. Hoje a gente vai falar sobre Black Friday. Olha só, estamos hoje no dia... Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 12 de setembro. 12 de setembro, então provavelmente a gente está atrasado para falar de Black Friday. A única certeza que temos. Excelente. Pois bem, antes da gente abrir o microfone para o Rodolfo se apresentar, para aqueles que não conhecem, é difícil não conhecer o Rodolfo, e também para quem não conhece o Omnibis, ainda mais difícil. O Rodolfo vai explicar o que o Omnibis faz, vai tentar em uma frase sucinta, difícil. Aí é beleza, hein? Mas a gente está aqui hoje porque o Omnibis acabou de soltar um estudo, belíssimo aliás, parabéns, sobre Obrigado. Black Friday, sobre tendências e boas práticas, e a gente vai usar esse estudo de pano de fundo. Mas antes da gente começar, Rodolfo, me explica, além de Omnibis, qual a tua experiência? Para quem não conhece, de novo, difícil. Legal, prazer. Enfim, não sei se eu sou tão conhecido assim, mas enfim, estou há um tempinho no mercado já, então de fato eu devo conhecer algumas pessoas. Então, para quem não me conhece, acho que de vida acadêmica, eu sou formado em turismo pela Universidade de São Judas Tadeu e tenho MBA pela FIA, tenho vários cursos depois de liderança, marketing, especialização em diversos temas, sou entusiasta de novos conteúdos, de tecnologia e tal, por isso, de novo, parabenizo a iniciativa da Travel Tech Hub. Obrigado. De experiência profissional, como a minha formação é em turismo, eu estou na área comercial, na verdade, mas assim, toda ela é dentro da área de turismo, bastante focada em hotelaria, né? Então são 15 anos de experiência, eu trabalhei em grandes redes nacionais, como Blue Trees, Laviero, GJP, né, atual Grupo Ish. Depois migrei para a ponta do comprador, do buyer, ali na Declar.com, passei 3 anos lá. E já estou no Omnibis há 8 anos, se eu não perdi as contas. Uau. Então tem um tempinho ali. Legal. E o que é o Omnibis? Todo mundo fala, é uma marca muito relevante, Sim. né? Principalmente em travel techs, mas não só, no turismo como um todo. Qual você consegue definir numa frase? O que é o Omnibis? Cara, O que vocês fazem? numa frase talvez é difícil, porque assim, a gente tem soluções tanto para o hoteleiro que quer vender o quarto, né, quanto para o buyer que quer reservar esse quarto. Hoje a Omnibis ela não é só uma empresa, ela faz parte de um grupo. Então a Omnibis ela é a maior e a mais conhecida, mas hoje a gente tem a B2Pay, que é a fintech do grupo, tem a Niara, que é uma outra empresa que desenvolve soluções para o mercado de turismo, também nessa linha de SaaS. Mas tentando resumir, assim, a Omnibis é a maior plataforma de venda de hotéis. Então eu costumo conversar muito com os hoteleiros no dia a dia, e se o hoteleiro tem um desafio de ter um quarto vazio, o papel do Omnibis é, através de integrações, plataformas de venda, enfim, ajudar nesse desafio de encher esse quarto. A gente tem 3 grandes verticais, que é a distribuição, onde a Omnibis é mais conhecida, que é integrar o mercado hotel a operadoras, OTAs, corporativo. Venda direta, que é muito do papo aqui. Então, tem uma série de soluções para ajudar o hotel nesse desafio de ser mais competitivo, construir teu e-commerce, unir mundo online, mundo offline, e toda a parte de distribuição, de gestão de precificação, com revenue management, inteligência, dados, análise de mercado. Então, são 3 grandes pilares. E aí a gente leva essas soluções todas para o mercado, são 9.500 hotéis parceiros, mais ou menos, 7.500 no Brasil, Uau. 750 canais de venda conectados. Então a gente tem um universo bastante amplo, 15 bilhões de reservas de hotel geradas ano passado. Então é um marketplace pujante ali para o ecossistema. Não falei em uma frase, nem uma palavra, mas é porque, de novo, a gente gera bastante soluções tecnológicas para tornar simples o processo de se fazer uma reserva de hotel. Legal, muito bom. Realmente é uma plataforma, né? Exatamente. Então não dá para falar em uma frase só. Que bom que você aceitou o desafio, apesar de não ter conseguido definir Vou treinar uma na frase. próxima, vou treinar mais. Muito bom. Bom, vamos entrar então no nosso papo aqui.
para aquecer os motores, eu trouxe alguns números da Black Friday de 2023, que eu vou usar minha colinha aqui. No Brasil, especificamente, a Black Friday gerou um total de 5,23 bilhões em faturamento. Curiosamente, representa uma queda de 15,1% em relação ao ano anterior, 2022. Mesma coisa a gente vê em número de pedidos absolutos, 8,2 milhões de pedidos e também uma queda de 17,6%. Ticket médio subiu, para vocês terem uma ideia, a gente está falando no panorama geral, não só turismo, R$ 636 por pedido. E por fim, acho que uma obviedade aqui, mas é legal a gente falar, o Pix foi utilizado em 30% das transações, um grande destaque aí, com mais de 10% de aumento em relação ao ano anterior. E o parcelamento, e aí também culturalmente falando, já é sabido, 56% das compras foram parceladas. Pois bem, esse é o pano de fundo, mas ele tem um panorama geral do e-commerce, né? Inclusive, a fonte desses números é o próprio e-commerce Brasil, né? Mas eu queria entrar um pouquinho mais em turismo, e aí, de novo, especialistas aqui falando no microfone, né? Apesar dessa piora em relação aos números do ano anterior, o que a gente pode entender do comportamento de busca ou de compra, na verdade, especificamente nesse âmbito do turismo? O que você pode abrir para a gente aí? Acho que a notícia é boa, talvez, apesar desses... Acho que sim. Apesar da queda, eu acho que, no geral, se a gente olha outros recortes com outros estudos, o consumidor ele está num momento estável, né, no geral, assim. Ele está mais atento a encontrar melhores oportunidades, enfim, como ele vai, obviamente, investir esse recurso dele. Mas eu acho que a Black Friday deve ser ainda uma data hiper relevante e, de novo, se consolidando cada vez mais como a maior data de varejo do mercado. O que eu acho que tem apesar da queda, né, e as tendências é que talvez tenha uma manutenção dos números, um pequeno crescimento, o que eu acho que, trazendo para o turismo, tem números favoráveis a nós. O varejo ele se consolida mais desde o início da Black Friday e viagens ele tem um recorte mais recente de passar a ser um produto na cesta de compras. Então, segundo estudos que inclusive está no próprio e-book que a gente puxou da tendência de consumo da Rede Globo, pela primeira vez viagens foi citado dentro do top 15 produtos de intenção de compra do consumidor. Ontem teve um estudo que o Google também soltou, que 72% dos consumidores consideram incluir viagens na sua cesta de compra. Então, quando a gente olha para a tendência do consumo, de como ele está planejando investir o dinheiro dele na Black Friday, me parece que o turismo está ganhando mais prioridade, né? Quando a gente olha para o número do ano passado e vendo um pouco que a tendência de pesquisas de compra do ano inteiro está melhor do que foi ano passado, então por isso a nossa dica, sugestão, a tendência é de que esse ano vai ser ainda melhor. A hotelaria ele teve 51% de aumento, de crescimento de 22 para 23. Portanto, a tendência que a gente observa é que essa Black Friday tende a ser a melhor Black Friday para a hotelaria e para o turismo que teve na história. Ou seja, no recorte de viagens a notícia é boa. É positiva. Oh, que bom. Bem positiva. Excelente. Ou seja, nesse recorte, a gente até contraria um pouco os números gerais, no panorama do e-commerce abertamente falando, certo? Sim, porque o turismo, quando a gente olha os números inteiros, né, do que gerou ali, você pode até ter de novo uma manutenção ou queda, como aconteceu. Mas o turismo e a hotelaria em si, ela está ganhando prioridade. Então, um aspecto importante ali para o hoteleiro pensar nesse planejamento dele ele não concorre necessariamente com outros hotéis. Ele vai concorrer com o iPhone 16, que foi lançado agora, ele vai concorrer com vestuário, ele vai concorrer com eletrodoméstico. Então, aí vem toda a lógica do planejamento, né, que a gente bem falou que o pessoal já está atrasado se falando de planejamento da Black Friday por agora, porque você tem que planejar muito bem qual é a oferta e aquecer bem o teu público para ele escolher você a um outro item de consumo. Então, acho que aí está o desafio de como, de fato, transformar essa tendência em realidade. Legal.
E só para colocar mais um desafio aí, uma novidade, infelizmente, são as bets, né? São as apostas online aí que preocupam desde bancos de investimento até nós aqui em viagens. Ganhamos Sim. mais um concorrente na sexta, não bastasse tudo que a gente já tem de desafio, né? É. Acho que toda cesta de entretenimento, bem-estar e bens de consumo, e querendo ou não, não vou julgar quem tem essa tendência, mas apostas é um Não. meio de entretenimento, né? Sim. Jogos são um meio de entretenimento. Toda essa cesta ela está competindo com hotelaria, sem dúvida nenhuma. Sim. Por isso, mais uma vez, a criatividade, posicionar bem o produto, e a gente tem alguns recortes que o próprio estudo mostra. Então, produtos de lazer com ticket um pouco maior, acima de R$ 400, Nordeste liderou top 5 destinos mais reservados ano passado, estiveram no Nordeste. Então, aí eu acho que é perceber bem o teu mercado competidor, o teu atrativo, fazer parcerias importantes ali com operadoras, players, co-branding com marcas importantes para você puxar audiência nova para o teu hotel, mas tem que ser criativo para criar um pacote para competir com todo esse universo de consumo que o consumidor vai ter na hora de escolher onde ele vai gastar o dinheiro dele. Sem dúvida. Aproveitando esse recorte de boas novas, contrariando aí as quedas, enfim, acho que a gente está num bom humor de mercado dentro desse cenário de comportamento de compra, especificamente de viagens também. E voltando aqui para Black Friday, né, que é o nosso mote aqui. Quando a gente fala em preparar ou se planejar para Black Friday, e aqui a gente não está brincando, a gente está falando sério que quem não começou ainda está muito atrasado e quem ainda está planejando inicialmente também está. Mas eu queria ouvir de você um pouco sobre não só boas práticas, mas de fato como fazer isso, né? Então, minha pergunta aqui simplória é só criar promoção e colocar no ar motor de reservas, canal de distribuição e os hóspedes vão chegar no balcão de check-in. É isso. Infelizmente porque a gente tem um recorte grande na hotelaria, né, ali com os 7 mil clientes parceiros aqui no Brasil. Infelizmente uma boa parte dos parceiros pensa isso, mas aí é onde mora o vilão de depois você não conseguir ter esse resultado e explorar essa tendência toda que a gente está explorando, que a gente está discutindo. Sim. Obviamente não é só isso. Né? Então, no próprio material, de novo ali, convidando, né, as pessoas Aliás, a a baixarem o e-book. gente vai colocar o link aqui para a landing page de vocês, só preencher basicão ali e já baixa o relatório completo, certo? Exatamente. Ótimo. E aí o legal desse material que a gente, enfim, tomou um cuidado por fazer, né, além de tentar direcionar onde estão as oportunidades. Então, a gente, obviamente, sabe, quem já está trabalhando com estratégia de Black Friday há mais tempo, que é uma data importante de compra, né? Mas depois, o que a gente percebe para quando essa compra vai acontecer, né? Então, você trouxe dados, por exemplo, de meio de pagamento, parcelamento, Pix, etc. Então, se você está fazendo que na fase de planejamento, você tem que pensar em várias coisas, né? Não só sobre, qual é o percentual que eu vou dar para o meu hotel, para o quarto de hotel, enfim, para o meu produto. Para quando aplicar, ele conversa, eu estou perdendo margem ou eu estou ganhando demanda? Então, em média, né, o comportamento de compra do ano passado trouxe bons números para quem trabalha bem, esse planejamento de entender que período promocionar, a antecedência de compra foi de 145 dias, em média. Isso é 3 vezes mais do que a antecedente de compra padrão. Então, o viajante, nessa ótica de encontrar a melhor oportunidade, ele está propenso a comprar com mais antecedência, ou seja, para mais longe, planejar a viagem dele, as férias dele, com mais antecedência para conseguir um melhor preço. Então, o primeiro papel ali do planejamento é que datas e como organizar e como construir a minha estratégia promocional. Depois, se você está oferecendo um grande desconto, você tem que ter uma recompensa. Então, receber antes, através de Pix, ter parcelamento, mas já garantir que o pagamento ocorra agora na data da reserva e não só depois do check-out, como em alguns modelos de venda tradicionais, que a gente tem o pagamento direto no hotel acontecendo depois, né, o recebível depois dessa reserva. Então, organizar e tentar antecipar esse fluxo de caixa como recompensa ou como contrapartida pela estratégia promocional. Então, esse planejamento, ele requer tempo. Claro. Ele requer você entender quais são as oportunidades que você tem só para você não perder margem e conseguir tirar o melhor resultado dessa data compradora. Sim.
Depois disso como integrar os times de venda, né? Então, já olhando não só, e a gente vai entrar em tecnologia, né? Mas quando eu falo em integrar, uma das grandes dores que a gente vê no mercado é o time de marketing pensa a estratégia da Black Friday mirabolante e comunica em social media, etc. E o time de reservas não está sabendo de nada e as pessoas vão ligar lá. Porque por mais que a tendência do e-commerce cresce cada vez mais, na hotelaria principalmente, dependendo do perfil do hotel, quanto maior o perfil de luxo e tal, ou de experiência, resort, mais a tendência do hóspede querer falar com alguém. Então a gente tem aqui, por exemplo, a depender do perfil do hotel, que a central de reservas, mesmo com todo o volume estratégico que os hotéis colocam para e-commerce, a central ainda vende até 3 vezes mais do que o e-commerce. Ou seja, falando com um ser humano. Falando com o ser humano, né? Tem o WhatsApp que, para Brasil e América Latina, é algo também monstruoso. Então, são as vendas conversacionais. E por mais que você tente automatizar com várias ferramentas, a gente também tem ferramenta de chatbot, de IA para ajudar nesse tema, vai ter alguém que vai querer falar com o humano. E aí entra, assim, como que a estrutura do hotel está preparada entre a estratégia pensada pelo marketing, como vai para a rua e como você recebe, né, esse aumento de volume. Porque por mais que você queira direcionar o hóspede, ele vai impactar todos os seus canais de venda. Sim. Online, offline. E aí, se você tem alguma coisa que solta, né, no meio do caminho, você vai gerar... Aí é o efeito reverso, né? Ao invés de você aproveitar esse consumidor comprador e tal, na verdade você cria hater, porque as pessoas não vão conseguir comprar a oferta, vai dizer que você está fazendo propaganda enganosa e etc. E aí, ao invés de você conseguir ter um benefício ali, de ter uma data ali lucrativa, na verdade você vai ter um efeito rebote. Sim. De ter que, na verdade, gerenciar sua rede social para gerenciar reclamação e não nova venda. Mais uma crise aí. Exato. Então, quando a gente pensou ali no e-book, a ideia foi, inclusive o próprio e-book tem depois um checklist com as etapas para você, tudo isso que a gente está falando, para você realmente ver, putz, eu escolhi as datas, integrei todos os meus canais de venda, comuniquei a minha equipe, estou com as minhas ferramentas organizadas, bonitinhas, tenho verba de mídia específica para isso, tenho todo o meu planejamento, então, tomei as minhas decisões baseadas em dados, etc. Então, a ideia é dar para o hoteleiro um manual mesmo, de como ele organizar isso para não deixar nenhuma ponta solta e depois, enfim, ter que ficar correndo com caos, que é um caos bom, né? Venda, normalmente, eu brinco muito com o pessoal aqui, né? Responsável pela área de vendas. A gente tem 2 problemas para resolver, o problema da venda feita e da venda não feita. Eu prefiro sempre resolver o problema da venda feita. Excelente. A venda não feita é o caos. Então, só que ela também, óbvio, ela não pode paralisar o hotel, não paralisar a operação do hotel. Então, esses são os cuidados e como o hotel tem que se planejar e organizar. E respondendo de forma direta a tua pergunta, não é só ter um motor, carregar a oferta e esperar as coisas acontecerem. Não vai acontecer desse jeito. Nem com tecnologia. E muito menos com tecnologia. Tem uma frase que eu sempre repito que é a tecnologia sozinha não faz nada. Então, na verdade, ela atrapalha, né? Humanos. Ela sozinha, na verdade, atrapalha. Porque... Exato. Puxando para esse tema, né? Travel Tech Hub essencialmente é uma comunidade para falar de tecnologia, tem muita gente de tecnologia, também tem de produto, estratégia comercial, founders, enfim, a gente gosta desse ambiente bem democrático, mas falando um pouquinho sobre tecnologia, você acha que dos players de turismo, ou seja, das empresas de turismo, tecnologia, marketing, comercial, suporte, são áreas que estão interconectadas, principalmente quando a gente fala de uma data especialmente com potencial exponencial de vendas. Essas áreas estão alinhadas ou é operação em silos, cada um tem os seus objetivos e quase ninguém bate meta por causa disso? Legal a tua pergunta, porque também é assunto de discussão, né, que, enfim, acabo tendo com os hotéis. Eu acho que assim, inclusive, não só, eu gosto muito de usar referências de mercado, né? Então, por exemplo, a Minibiz é um SaaS, né? Obviamente está no mercado de turismo, mas eu olho muito referências de benchmark de SaaS, por exemplo, tipo, de como a gente está posicionado, o marketing gerando lead, vendas, pré-vendas e etc. Então, como essa esteira funciona, né? A hotelaria, ela acaba tendo, né, enfim, por N motivos ali, muitas vezes por entender que a tecnologia às vezes desumaniza algum tema de atendimento, porque existe toda a cadeia de serviço, ela tem uma dificuldade grande de você integrar as pontas, né?
Só que quando a gente olha sobre essa ótica de venda, que é o que a gente está discutindo aqui, né, eu acho que quem manda é a receita. E você tem que olhar a jornada do cliente sobre a ótica da jornada da receita. Então, quando você olha teu hóspede, por exemplo, ou quando eu olho aqui dentro de casa, né, um hotel potencial que está procurando um software. Marketing, vendas, depois no meu caso, implementação do software, atendimento, né, que é a parte de Customer Success, e a parte financeira, todas elas têm que estar alinhadas. Por quê? Se eu tenho algum gargalo em alguma das etapas, algum desalinhamento, eu vou ter perda de receita, perda de cliente. Então, se a gente olha para o universo do hotel, o que a gente falou, o marketing planeja a estratégia e o time de reservas não está sabendo de nada e não sabe que tarifa e não sabe atender a recepção e tal. Então, qual que é a jornada do hóspede para a hotelaria? A jornada para o hóspede de hotelaria é lá, os canais de entrada, mídia social, OTA, meta-buscador, o próprio site do hotel. Então, onde ele vai fazer essa atração. Depois isso tem que estar alinhado nos canais de venda do hotel. O e-commerce, a central de reservas, o WhatsApp. Então, entra para o time operacional. Obviamente, esse time operacional, dependendo da estrutura do hotel, pode ser feito por reservas, por recepção, se for um hotel menor e tal. Depois é o atendimento desse hóspede, depois é o pagamento dessa reserva, porque até aqui só despesa, né? Até aqui não virou receita. Então só vai virar receita quando o dinheiro entra no caixa do hotel. Então o time de marketing, vendas e reservas, e o pós-venda do hotel, a depender da estrutura, tudo isso tem que estar integrado. Senão, você vai ter perda no meio do caminho. Sim, né? sim. E aí, óbvio, quando a gente fala de integração e quando a gente fala, tem aqui um tema de processo e pessoas, mas tecnologia tem papel vital nisso. Sim. Se você não tem tecnologia para ajudar e marketing, né, e tecnologia, até um caso interessante, estava tomando um café com um amigo esses dias, e ele era, né, tradicionalmente trabalhava em uma operadora, e ele migrou, virou marqueteiro, fundou uma agência de marketing e tal, e a gente estava conversando. E aí, dentro da conversa, eu falei, cara, qual que é a diferença desse mundo, né? Porque a gente tem o marketing muito na lógica do mídia, né? E criativo e tal. Ele falou, cara, sabe o que eu mais aprendi? É que marketing é estatística. Então, marketing é dados, marketing é tecnologia e marketing é estatística. A parte de criativo, dessa parte fã do negócio, cara, é isso aqui do marketing. Isso aí. O que está por detrás assim, é um negócio para você conseguir ter um CRM estruturado, captar o hóspede, analisar canal de conversão, etc. Esse negócio, ele tem um mundo de complexidade muito grande. Sim, Você tem que se sim. especializar e tem que ser tecnológico. A gente ouve muito, eu ouço pouco dentro do turismo, mas a gente ouve muito fora o termo MarTech, marketing e tecnologia. Isso. Na tua visão, com base na tua experiência, vivência de mercado e também conexão via Omnibis aqui com o mercado, né? É uma realidade ou é uma realidade distante quando a gente fala, de novo, em viagens, em turismo, dos nossos players? Aliás, o que é MarTech? Também é uma frase difícil, não? Aí também é difícil, mas acho que no geral, assim, talvez sendo mais literal ao nome, né? Marketing e tecnologia é justamente como o marketing ele foi cada vez mais se aprofundando dentro desse mundo tecnológico, é todo o aparato de tecnologia que você tem por detrás do marketing. Que, mais uma vez, o que a gente vê do marketing nessa parte de propaganda, né? Isso é a pontinha do iceberg. Então, quando a gente fala da lógica de MarTech, aí o mundo cara, eu nem tenho todos os níveis de especialização assim de MarTech, o universo em termos de ferramenta é gigante. Tanto é que você vê agora, depois eu posso até compartilhar a fonte e tal, eu não lembro agora exatamente do estudo, mas eu estava vendo um estudo nessas semanas sobre as áreas que têm mais utilizado inteligência artificial, adotado na prática, né, no dia a dia. E marketing, se eu não me engano, foi o primeiro ou segunda área que mais tem adotado soluções de inteligência artificial. Justamente porque é processo, é automação. Repetitivo, né? Exatamente. Quando a gente trazendo para o nosso universo, assim, da hotelaria, turismo e tal, e aqui da Omnibis, né, naquilo que a gente contribui, toda a parte do e-commerce, website, CRM, esses dados, né, toda a integração dessas plataformas para gerar dado, insight, automação, para você segmentar o hóspede, enfim, conseguir promocionar, né, o melhor ali para que ele converta e tal.
você tem, só dentro do Omnibus hoje, quando a gente fala de venda direta, a gente tem 5 grandes ferramentas que estão integradas. E olha aqui de novo, esse universo é uma parte do processo. Então, a gente tem todo o website do hotel, que tem depois as ferramentas de análise, Google Analytics, etc. A gente tem o e-commerce do hotel, motor de reservas. A gente tem todo um aparato de landing pages para fazer essas jornadas mais customizadas. Depois você tem toda a parte de automação, chatbot e afins. Dentro do motor você tem um programa de fidelidade e a gente tem o CRM. Depois para organizar esse negócio todo e conseguir construir regras de relacionamento. Então só essa parte aqui, você tem 5 ferramentas integradas, canais diferentes de entrada de hóspede e do próprio usuário. Você tem aí tanto o time, né, a central de reservas também, então o 6º item ali, como o teu cliente interno, que é o teu agente de reservas imputando dado, e o hóspede também gerando informação. Para você organizar esse negócio e conseguir ter uma estrutura para preparar a tua campanha, para crescer a tua base, para criar um engajamento prévio de comunidade, para o hóspede começar a criar, a pesquisa legal da Rede Globo também de 6 em cada 10 consumidores estão propensos a entrar numa campanha de aquecimento de marketing se ele tiver alguma recompensa. Então, só que para isso você precisa ter tua base organizada. Claro. Aí entra Martech na veia, que é, cara, como é que você organiza? Como é que a tecnologia ajuda você a organizar esse negócio para você conseguir construir essas campanhas? Sim. Óbvio que a gente está falando em várias camadas de sofisticação. Né? Acho que também para não assustar a audiência hoteleira, né, que eventualmente está olhando, eu acho que tem, como tudo na vida, você tem que começar. Então, primeiro passo, segundo, terceiro. O que eu sempre digo para os hotéis, quando a gente fala de estratégia de e-commerce CRM, por exemplo, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você construir uma régua de engajamento de um CRM para você chegar num nível de sofisticação para fazer segmentações, né, que funcionem mais, que convertam mais, cara, tem um tempo de aprendizado. Com certeza. Então tem que começar. Tem ferramentas mais simples para você começar esse primeiro arranque. Não Depois, caras. não caras. Depois você vai, obviamente, melhorando cada vez mais com base na evolução. Mas eu acho que o pior cenário possível, voltando de novo à pergunta inicial lá, ou o comentário inicial, tipo, estamos atrasados, é só carregar uma oferta e deixar o mundo, né, deixar a maré me levar. Eu acho que o grande ponto é entender onde o hotel está, né, dentro dessa linha, e começar. Então, se é a primeira Black Friday, começa mais simples. Na segunda você melhora, na terceira, depois você vai tendo mais itens de inovação, porque eu acho que tem muita coisa legal para fazer. Muito bom. É praticamente uma aula aqui, né? Eu vou separar aqui em capítulos, vai virar outro e-book, mas aí já com uma cara acadêmica. E aí, de novo, assim, tudo que eu tô falando tá no e-book. Só fazendo de novo a chancela. Por favor, obviamente, estamos aqui por isso também. Tudo que eu tô falando tá no e-book. Legal. Obviamente, talvez numa ordem diferente do que a gente está trazendo aqui. E óbvio, fora do e-book, além de eventualmente já, não sei se foi um convite ou não, mas eu já me coloco à disposição para fazer outros conteúdos, mas também convidar o pessoal, se quiser conversar mais e tal, dentro da comunidade de Traveltech, que eu também faço parte, diga-se. Obrigado por isso. Estou super disponível em a gente conversar mais, porque de fato é um negócio que é um assunto que eu gosto muito, que tem muito assunto para colocar em muitas boas práticas e muita coisa. Sem dúvida. E não é algo, obviamente, que a gente vai conseguir, né, ter todas as estratégias do mundo em 30 minutos. Aqui é só um talk. Exatamente. Para aguçar um pouco não só a curiosidade, mas também o plano de ação. Né? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é começar e diferentes níveis de sofisticação e até maturidade. Né? Não ter maturidade tecnológica não é nenhum crime, não é errado, é só uma condição. Então agora acho que as ferramentas não estão caras, tem para todo mundo, tem grandes ferramentas complexas de se implementar, ferramentas mais simples. Então acho que é muito mais o ímpeto de executar, fazer, tirar do papel. Né? O papo está excelente, mas eu vou começar a fechá-lo aqui, porque o Traveltech Talk ele é realmente uma pílula e é muito para a gente conversar aqui de uma maneira leve e levar informação para a audiência. Voltando para Black Friday e alertando de novo que provavelmente uma parte da audiência está atrasada. É bem possível. Quando a gente olha para... Né? Exato. Quando você falou da antecedência de 140 dias, opa, calma, é de brasileiros mesmo? Mas sim, a gente também se planeja, a gente pode se planejar ainda mais.
Mas voltando para a Black Friday em si e para o mercado brasileiro também, o que você vê, e até com as fontes do estudo, em relação a expectativas e humor de mercado, especificamente no recorte de viagens e potenciais viajantes? O que você consegue, de uma maneira resumida, falar para a gente, para a audiência? Eu acho que, talvez olhando para os dois lados, né? Eu acho que um pouco da expectativa dos hoteleiros, né? Que a gente tem conversado muito e tal. E eu acho que, mais uma vez, não só pelos números que eu já trouxe aqui, de 51% de aumento de vendas de 22 para 23 e tal, a data entrou definitivamente no calendário do hoteleiro e na estratégia, e a gente tem visto, assim, novembro, tradicionalmente já é uma data compradora, né? Porque você tem a antecedência do final do ano, do verão, carnaval, para quem está, né, antecipando ainda mais, tem a associação da compra do hotel muitas vezes com aéreo e tal. Então, novembro já é tradicionalmente um mês comprador para hotelaria de lazer, né? Nessa linha, a Black Friday está gerando ainda mais expectativa, porque além de já ter as datas ali tradicionais, né, do turismo e tal, você tem expectativa de conseguir melhores ofertas. Então, acho que a expectativa do que a gente está vendo e tal é que os hotéis vão estar olhando muito mais essa data e planejando muito mais essa data para, de fato, construírem ou terem os resultados das melhores Black Fridays. A gente teve vários hotéis ano passado que tiveram a tua melhor Black Friday da história. Eu acho que a tendência, olhando os números e tal, não só a minha opinião, é que esse ano seja melhor para muitos, né? Sobre consumo, foi o que a gente falou. A tendência é que, por mais que o mercado esteja neutro sobre expectativa, tem vários, né, índices positivos e negativos ali sobre a ótica de como o consumidor está olhando, viagens está ganhando frente. Então, a tendência é que viagem suba na cesta de compras como um item, aí vamos torcer, né, dentro dos recortes, acho que vai ter um papel aqui também dos donos dos produtos, né, dos hotéis, das operadoras, né, das OTAs, todo mundo que está ali gerando a audiência, né, que é construir boas ofertas. Então, realmente conseguir competir com todo esse aparato de distração, entre aspas, ali das ofertas que os consumidores vão ser impactados. Então, se a gente conseguir nessa ponta, né, com a força, e viagens é um ativo, já era antes, depois da pandemia virou um ativo enorme. Acho que outro dado importante tem, de novo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O dólar está muito alto, isso é ruim para alguns cenários econômicos, mas quando a gente olha para a hotelaria nacional e pós-pandemia com o turista, né, querendo consumir mais no Brasil, continua sendo um recorte positivo. Então, o dólar está alto, viagens internacionais, né, e outros produtos internacionais tendem a estar um pouco mais caros, e aí, mais uma vez, é a hora de a hotelaria ser criativa ali, enfim, nos pacotes, operadoras e OTAs, para aproveitar esse cenário positivo que o viagens tem tido na prioridade da cesta de consumo do consumidor da Black Friday. Então, de novo, acho que o cenário é bem positivo. Muito bom, muito bom. E se for apostar, que aposte num resort, que aposte com o pé na areia, não precisa ficar em casa apostando no sofá, né? Pode viajar e apostar. É só economizar, não colocar todo o seu dinheiro na aposta e ir apostar, ao invés de você apostar no sofá, putz, aposta numa praia, tomando aguinha de coco. Exato. É só se organizar o orçamento, dá para fazer os dois. Exatamente. Rodolfo, última pergunta para a gente fechar e te agradecer mais uma vez. Eu gosto muito de inverter essa pergunta, né? Ao invés de eu te perguntar o que fazer, e aliás, tem muito do que fazer no estudo, eu queria te perguntar o inverso. De novo, com base no que vocês viram, estruturaram dentro do estudo, o que você puder dar de insight resumido, claro, realmente não é uma aula, apesar do ótimo conteúdo, o que não fazer, ou seja, o que a nossa audiência não deve fazer pensando em melhores resultados de Black Friday. Legal. Bom, acho que talvez, assim, tudo que a gente falou do que fazer já está claro, talvez, do que não fazer. Eu costumo brincar com o meu time aqui, quando a gente está discutindo, né, plano de ação e tal, que se o diagnóstico é bem feito, o plano de ação está feito. Então, se eu sei bem o que eu tenho que fazer, naturalmente eu já sei o que não fazer. Eu acho que aí está muito do que a gente falou. Não adianta você achar que a data por si
vai te gerar hóspede. Uhum. É só porque existe um mercado de consumo pujante que você, de novo, não tem que se planejar, não tem que fazer uma estratégia, não tem que escolher bem, né, as datas promocionais e afins, não tem que ter um processo de Black Friday específico, entendendo e unindo ali os canais de venda que a gente falou aqui. Lembrando sempre, isso é um tema que eu sempre falo com os hotéis, que durante, né, muito tempo, assim, a hotelaria ficou ali forte, olhando para a venda direta do e-commerce. E cada vez mais, até dentro desse universo omnichannel e dos vários estudos de como o consumidor, que é o Phygital, né? Os vários Uhum. estudos de como o consumidor quer ser tratado, eu tenho que olhar todos os canais de venda e todos os Sim. canais de entrada. Então, acho que a pior coisa a se fazer é ficar achando que a data em si vai te gerar resultado e não se movimentar. Uhum. E, mais uma vez, eu friso aqui, não adianta você querer, porque muitas vezes quando eu falo com os hotéis, né, tem lá sempre tem um modelo, né, um que você quer, putz, eu queria muito ter o resultado que fulano tem, né? Mas você não olha, assim, o quanto, né, se preparou, o quanto já tem de estrutura, etc. Você só está aqui, mas você quer chegar aqui. Todo mundo quer o case pronto. Exatamente. E assim, para você conseguir chegar lá, meu amigo, Sim, tem que suar um pouquinho, tem sim, que sim. construir, tem que aprender, tem que errar. Então, eu acho que o que não fazer é não se planejar certinho, não achar que a data em si vai te gerar resultado e, de novo, não querer dar um passo maior que a perna. Sim, sim. Então, entender, sentar com especialistas, acho que, de novo, eu estou disponível aqui, o Minibiz, obviamente, tem bastante coisa para trocar. De novo, o e-book tem muita coisa, que aí não só o nosso e-book, mas tem outras literaturas e, enfim, consumos, mídias, Travel Tech Hub como uma grande fonte, né, de como ajudar nesses desafios, mas é começar. Sim. Então, ficar parado não vai mudar resultado nenhum. Essa é a única certeza que a gente tem. Com certeza absoluta. Gente, primeiro eu queria agradecer Rodolfo, Omnibis, obrigado pelo convite aqui, escritório maravilhoso, quem não conhece. Só chegar, portas Parabenizar, sempre sempre abertas. abertas, café excelente, obrigado também por isso. Parabenizar pelo estudo, eu acho que tem uma sinergia muito forte com o que o Hub se propõe a fazer, que é apoio à evolução do mercado, disseminação de conhecimento. Então, quando eu vi o estudo, a gente se falou sobre isso e, poxa, acho que dá um toque muito legal aqui. De fato, pelo menos na minha visão, deu. Espero que o Rodolfo tenha achado também e vocês Eu principalmente adorei. aí. Agora, ver se a audiência ali ou Vamos a perguntar. comunidade também ficou Vamos contente. perguntar. Rodolfo, últimas palavras aí, agradecendo mais uma vez. Não, de novo, agradecer, parabenizar mais uma vez, convidar as pessoas a baixarem o e-book, e não Sem só dúvida. baixarem o e-book, mas trocarem também, né, o contexto da comunidade, a gente poder trocar figurinha, vocês comentarem ali o que acharam, né, tem dúvidas, etc. E a gente construir esse mercado de viagens cada vez mais tecnológico, não só com a iniciativa da Travel Tech, mais uma vez, mas a Omnibus tem esse papel grande como uma Com das líderes certeza. do setor. E o mercado, a parte boa é que o mercado tem cada vez mais visto a tecnologia menos como uma coisa de outro mundo, de inteligência artificial, de robô, e mais como coisa do dia a dia, que eu acho que essa é uma evolução da nossa indústria que ela precisa. A gente sempre diz que a indústria de turismo, hotelaria, ela tem um comportamento um pouquinho atrasado em relação às outras, né, para adoção de tecnologia. Uhum. Então, acho que chamando, né, mais players e tendo momentos como esse de comunidades e tal, a gente Uhum. consegue diminuir essa distância para outros setores. E eu estou super disponível para trocar com quem quiser ali mais figurinhas a respeito disso. Excelente. Obrigado mais uma vez. Acho que aqui resta a gente desejar uma excelente Black Friday Só para isso. toda a indústria de viagens e, claro, para o e-commerce em geral, mas eu acho que aqui fica esse desejo com base numa prática, né? Ou seja, num estudo que vem pautado por tudo que o Omnibis, vocês fazem aqui, acho que é importante reconhecer isso. Então, é um desejo muito certo de que não só o e-book, enfim, mas esse plano de ação vai fazer sentido para o mercado como um todo. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado, Omnibis, Obrigado. Rodolfo, e de novo, que seja uma excelente Black Friday. A gente volte depois para falar dos cases de sucesso, clientes Assim será. Omnibis e mercado em geral.
Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Ale. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau.